Sejam muito bem-vindos ao Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Se inscreva no nosso canal e deixe o seu like e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Hoje nós temos um assunto inédito no Pod Viagem, sobre turismo ufológico, ou, mais bem dizendo, ufoturismo. Estamos aqui com Edson Boaventura. Edson, pesquisador em ufologia, um dos mais renomados do Brasil, se não for o mais, na minha opinião, o mais. Sempre acompanhei o seu trabalho. Edson, ele já escreveu 3 livros, o último depois ele vai falar um pouco a respeito do caso de Varginha. E o assunto, o ufoturismo nunca foi tão batido como nos últimos anos, e posso falar principalmente no último ano, e vocês vão entender o porquê. E vamos bater esse papo aí, né, Edson? Edson, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Pod Viagem, é uma honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço aí, né, a acolhida de vocês 3 aí, do Rafael, do Erickson e do Alexandre aqui, né, e o pessoal ali também na técnica, né, que sem eles aí não é possível, né, a gente fazer aí um podcast, trazer informação de qualidade para vocês. E eu tenho certeza que hoje vai ser um bate-papo aí diferente, né, porque é focado mais a viagem, né, e tem muito ufoturismo acontecendo aqui no Brasil e no mundo também. Com certeza. É um dos assuntos mais interessantes desse dia, dessa gravação aqui de São Paulo. Fiz questão de, que é uma coisa que me cobiça muito, né, esse assunto. Queria que você se apresentasse. Quem que é Edson? O que você faz? O que é ufologia para os mais leigos também? Eu estou indo para 43 anos de pesquisa ufológica já. A gente adota uma metodologia científica e eu entrei nesse ramo depois que eu avistei um objeto voador não identificado, juntamente com a minha mãe, com o meu irmão. Isso aconteceu no litoral de São Paulo, no ano de 1981, lá no bairro do Santo Antônio, no Guarujá. A gente viu uma nave-mãe enorme saindo objetos menores. Naquela época, eu tinha 14 anos de idade e não sabia o que era aquilo, né? A gente tentou explicar, né? Será que é um avião? Não, avião não era um balão, não era um fenômeno astronômico. E aí só fui encontrar respaldo e respostas na ufologia, né? Nesse estudo. E aí, durante essas décadas, né? Mais de 4 décadas aí estudando o fenômeno, a gente, só no litoral paulista, foram mais de 400 casos investigados. Eu participei também de casos clássicos brasileiros, como o caso Varginha, a Noite Oficial dos OVNIs, Operação Prato, caso Cláudio, de Minas Gerais, né? Então, são muitos casos que nós já investigamos, não só no Brasil, e eu tenho atualmente a questão de uns 3 anos para trás, viajado bastante, pelo Brasil e fora também. Fora a gente já esteve aí em 21 países diferentes atrás desse assunto, né? E a gente percebe que a questão assim ufológica vinculada ao turismo, ela está mais mais solidificada lá fora do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente vai ter que avançar bastante, né? Tem algumas áreas que já está começando algumas coisas, né? E fora isso eu escrevi 3 livros. Gosto muito de fazer pesquisa de campo, né? Ir nos locais, investigar, ter aquela interação tete a tete, face a face com as testemunhas no local, até para a gente ter a percepção se aquilo ali é um fato real mesmo, ou pode ser alguma coisa criada, ou mesmo a pessoa se equivocou, né? E fora isso, eu gosto muito de in sítios arqueológicos, onde tem pinturas rupestres ou petroglifos que trazem aí alguma menção ao fenômeno OVNI. Ou seja, aqueles desenhos, né, dos primitivos, que às vezes tem um ser ali com capacete, com antena no capacete, ou algum objeto
voador não identificado parecendo um disco voador, né? Porque os primitivos certamente viram alguma coisa e resolveram, através dessas pinturas, deixar registrado de alguma forma. Então, eu gosto muito de ir nesses locais também para investigar essa temática, que é um aspecto da ufologia que a gente chama de UFO-arqueologia, né? Que estaria mais voltada para a arqueologia, mas com alguns pictogramas, sim, algumas pinturas rupestres que fazem menção do fenômeno OVNI também. Eu sei que o Alexandre vai me bater aqui, eu vou fazer uma pergunta que está fora do script. Uhum. A primeira pergunta, assim, que muita gente deve ter te feito, eu vou fazer e eu gostaria que você explicasse de uma forma, assim, não no sentido de convencer quem não acredita, mas a pergunta que eu quero te fazer é: existe mesmo vida extraterrestre fora da Terra aqui? Assim, é uma coisa que a ciência está procurando, né? É muito pequeno a gente pensar que não exista. Primeiro, porque se os cientistas, a NASA, tal, gastam bilhões aí de dólares na procura disso, os exobiólogos, né, exobiologia, se fala muito de exoplaneta, né, que são planetas que podem ter uma condição onde essa vida extraterrestre exista, mas assim, comprovadamente, a gente não tem ainda, assim, oficialmente que a vida extraterrestre exista. Né? Nem a nível de bactéria, nem um ser humano assim, ou um humanoide parecido conosco. Isso não tem. O James Webb aí está procurando. Tá. Né? Mas a ufologia, né, o estudo da ufologia, tanto civil como militar, né, porque existe o estudo militar do fenômeno OVNI, eles dão um indício de que nós estamos diante de naves e tripulantes dessas naves que podem não pertencer à Terra. Porque, assim, existem hipóteses, né, conjecturas. A conjectura mais bem aceita atualmente é a extraterrestre, origem extraterrestre. Mas não tem só essa, tem outras dimensões. Por exemplo, Jacques Vallée, que é um físico francês, ele admite mais essa parte de que venham de outras dimensões. Aí tem uma linha que fala de seres que vêm, por exemplo, dos oceanos, de regiões abissais, né? Então, seriam bases submarinas. Aí tem até aquela teoria da Terra Oca também, né? Eu não acredito muito, né, em Terra Oca, mas acredito que possa existir protuberâncias na crosta terrestre que abrigariam bases, né, ou locais aí onde tem esses objetos voadores não identificados. Aqui perto, por exemplo, de São Paulo, a gente tem o Vale do Ribeira, onde tem o PETAR, Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira, onde já foi visto o fenômeno, fotografado, filmado, desde a década de 40, desde 1941. E lá é um queijo suíço, tem mais de 300 cavernas catalogadas e já foram reportados casos de objetos entrando e saindo de dentro das cavernas, bem como seres também. Então poderia sim ter uma base de operações estratégicas, temporária ou não, que explicaria essa incidência grande ufológica naquela região, assim como tem em outros lugares também do mundo, né? Até eu vou perguntar para você, que outros lugares do Brasil assim são lugares meio que famosos por esses fenômenos ufológicos, e depois eu peço para você já estender para quem está nos assistindo os outros lugares no mundo, porque a gente vai começar a falar sobre o ufoturismo. Quais são os principais lugares assim que têm atraído os turistas atrás da ufologia no Brasil e no mundo? Olha, no Rio de Janeiro a gente tem a Serra da Beleza, né, que é uma região onde tem bastante avistamento lá. Aqui em São Paulo tem o PETAR, né, o Iporanga, no interior de São Paulo, ali no Vale do Ribeira, onde também tem uma incidência bem grande. A Chapada Diamantina, na Bahia, é um local também onde eu já pesquisei lá também e tem muitos casos assim, antigos e novos ocorrendo. Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Alto Paraíso, né? Chapada... Oi? Alto Paraíso, em Goiás. Isso, Alto Paraíso lá. Tem muito misticismo ali, mas tem uma casuística. O sul de Minas Gerais também é algo bem atípico,
Mas ali na né? Chapada dos Veadeiros teve aparecimento já de alguma... Tem vários, tanto vistos por moradores, turistas e também o pessoal do IBAMA. Né? Eu cheguei a entrevistar várias pessoas desses vários nichos, né, que reportaram o mesmo tipo de fenômeno lá na região. Além de Minas, né, como eu falei, a gente tem a região norte do nosso país, onde também tem muito caso. Operação Prato aconteceu Operação lá, né? Prato ocorreu lá, Amazonas ainda continua ocorrendo. Sim. A Operação Prato, por exemplo, no Pará, Maranhão, hoje em dia a gente tem ataques. Eu tive lá o ano passado, em 2023, e eu observei que tem pessoas que estão sendo atacadas ainda no ano de 2022, 2023. A característica semelhante aos, entre aspas, chupa-chups? Exatamente ao chupa-chupa. Uhum. Exatamente. Chupa-chupa é o chupa-cabra ou não? Não, é diferente. Chupa-chupa é uma Explica coisa, para ele, chupa-cabra. explica para ele o que é o chupa-chupa da Operação Prato, brevemente. Só para terminar o raciocínio dos locais lá, e a gente tem todo o litoral do Brasil, onde a gente tem uma incidência grande de objetos entrando e saindo dentro do mar. Isso aí pode ser por conta dessas bases submarinas. Em São Paulo, só para você ter uma ideia, que ali no litoral paulista, a minha área de atuação, a gente tem 2 áreas nevrálgicas. Peruíbe, no litoral sul, e no litoral norte, Ilhabela, onde já foi visto objeto entrando, saindo dentro do mar. Então, essas 2 regiões aí são regiões que têm efeito eletromagnético, um monte de coisa. A rota de avião evita passar por ali, porque dá distúrbio realmente. Então, alguma coisa tem nessa região. Então, assim, em termos de Brasil, seriam esses locais aí que tem mais incidência ufológica. Agora, o que é chupa-cabras e o que é o chupa-chupa? Chupa-cabras foi um fenômeno de alguns seres que sugavam o sangue de animais, e não só o sangue, mas também órgãos internos que eram liquefeitos através de uma gosma verde que eles depositavam, e aquilo liquefazia o órgão interno, e depois aqueles bichos, né, aqueles seres, sugavam o sangue. Isso ocorria às vezes com 60 ovelhas, e não era só, por exemplo, cabra, ovelha, às vezes atacava cavalo, vaca, cachorro, patas, galinha, né, aves também, e até seres humanos. Tem casos aí de pessoas que foram atacadas. E isso aconteceu na década de 90, logo depois do caso Varginha, em 96, intensificou e perdurou até por volta ali do ano 2001, 2002, depois cessou. Só que antes, essa atuação do chupa-cabras já vinha ocorrendo em Porto Rico, na Argentina, né, e vez ou outra aparece esses focos, esses ataques, esse modus operandi em algum lugar. O mais comum é uma coisa que o pessoal às vezes faz confusão, que é a mutilação de animais. E ela ocorre até hoje, continua ocorrendo, só que em vários países diferentes. O chupa-chupa era o quê? Uma luz, era o disco voador, o OVNI, que jogava um foco de luz nas populações ribeirinhas. Inicialmente começou isso no Maranhão, depois migrou para o Pará, Amazonas, né, Tocantins também teve alguma coisa, só que antes já tinha alguns focos no Piauí, que a gente ficou sabendo, né, e ali no Maranhão já estava ocorrendo alguma coisa. Em 76, 75, só que o forte mesmo foi de 77 até 1983. Finalzinho já foi 84. E esse chupa-chupa, essa luz, ela jogava o foco de luz nas pessoas e sugavam o sangue das pessoas. No caso das mulheres era no peito, na parte superior do peito. No caso dos homens, podia ser em qualquer parte. Às vezes no pescoço, nas costas, onde pegava a luz. Às vezes o cara estava correndo, pegava na perna, pegava no braço, e aí ele era sugado. Ficavam uns buraquinhos no local, e a pessoa ficava fraca, às vezes ela desmaiava. Tem um caso que eu pesquisei no Maranhão, na cidade de Coroatá, agora recentemente, e lá foi no final até de 2023. Eu estive lá no Maranhão e tal, e aí era um caso de um senhor que ele quase foi abduzido.
Veio a nave, jogou tipo um foco nele, né? Aquele raio de luz, e ele começou a perder o peso, né? Foi, de Começou certa a ser forma, levitado, né? foi levitado, né? E ele foi se agarrando no telhado, né? Nas árvores, do jeito que dava ali, gritando muito. Aí os parentes saíram para acudir ele, viram aquele desespero dele, a nave tentando levar ele embora, até que ele conseguiu se pregar numa carroceria de uma carroça, e ali parece que o objeto não tinha mais o poder, a atuação sobre ele, né? Para deixar ele leve, né? E sugar. E o objeto desistiu e foi embora para uma outra cidade ali próxima, onde teve vários avistamentos. Então, chupa-chupa, então é o ataque de OVNI mesmo. Teve seres também que foram avistados na época. E o chupa-cabras era uma criatura que às vezes aparecia OVNI também nas noites anteriores, ou durante os ataques ou posteriores, e que foram associados ao fenômeno ufológico, mas é uma coisa meio diferente. Sim. Era um bicho com presas, né? Ele tinha uma espécie de aleta aqui no braço, às vezes tinha uns espinhos atrás, o olho vermelho, né? Por isso que lembra muito o caso Varginha. E aconteceu depois. Tem gente que fala até que poderia ser uma represália, já que a gente pegou as criaturas de Varginha, né? O exército brasileiro, né? Sim. E junto com os americanos, lá teve toda aquela atividade. E aí começou a ocorrer uma represália, uma atuação ali do chupacabras, né? Dizimando alguns rebanhos e deixando aí as pessoas bem atemorizadas. Ô Edson, e fora então do Brasil? Você esteve em 21 países. Conta pra gente quais países você já viajou atrás dos fenômenos aí ufológicos aí. Olha, foram vários, né? A gente teve no Japão. Japão tem uma casuística bem interessante de OVNI e de assombração. Tive no Egito, tive no Peru, né? Machu Picchu, Cusco, essa região também que é bem mística e tem avistamentos. No México também é um país que aparece demais, mas um dos países assim que chamou mais atenção é uma ilha, que é a Ilha de Páscoa, que pertence ao Chile, né? E lá havia, assim, eu já sabia de vários casos que tinham ocorrido, mas eu não esperava que iria ver um objeto e iria fotografar esse objeto. E, inclusive, a minha esposa filmou à noite um fenômeno luminoso que apareceu lá. Um dia a gente estava voltando do Rangaroa e aí a gente parou numa pracinha que tinha, assim, do hotel. E aí vimos uma luz, que é aquilo ali e tal. Aí ela começou a filmar, eu corri no quarto do hotel para pegar a filmadora, que era melhor. Só que quando eu voltei, já tinha cessado o fenômeno. Esse foi de noite. Só que o fenômeno de dia, ele foi mais marcante, porque eram umas esferas, uns negócios meio cinza, metálico, que entrava na nuvem e saía muito rapidamente. Tanto é que a gente viu dois. E, na verdade, a gente não sabe se era dois ou se era o mesmo devido à rapidez. E eu cheguei a fotografar esse objeto. Deixa eu mostrar aqui para você pelo menos essa fotografia. Aqui tem uma ampliação. Isso foi fotografado, então? Na Ilha de Páscoa. Caramba. Isso aí foi no dia 14 de março. Aqui não é montagem de computador, não. Não. Aí, ó. 14 de março de 2018. Quem fotografou isso? Eu. Ah, o senhor. Eu mesmo. E aí essa foto foi analisada, foi dado como autêntica, né? E lá no Chile é interessante que a Força Aérea Chilena, ela tem um órgão que pesquisa OVNI oficialmente chamado CEFA. E aí eu entrei em contato com o CEFA, com um coronel lá, e ele falou, me reporta o que você viu e me manda a foto. Aí eu mandei para ele, reportei, vimos isso. Porque eu imaginava que esse órgão era um pouco mais aberto. Mas eu acabei me decepcionando. Por quê? Depois de um tempo eu perguntei, e aí, vocês analisaram, viram o que é, o que não é? E aí simplesmente esse coronel da Força Aérea Chilena falou assim, olha, o que você fotografou é um balão meteorológico murcho. Tá? Só que
detalhe, isso aqui eu sei que não era um balão, porque geralmente o balão meteorológico tem uma cordinha. A gente pode mostrar para a câmera a foto? Pode sim. Eu vou mostrar aqui, ó, para a câmera aqui, se puder daí dar um E, close aqui. E o balão, Pode geralmente, ele tem uma caixa embaixo de equipamento, uma série de coisas. Sim. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa por mim mesmo. Como lá no Chile tem a Lei de Liberdade de Informação, eu entrei em contato com o aeroporto de Mataveri, que é o único aeroporto que tem na Ilha de Páscoa, e perguntei para eles assim, olha, vocês soltaram algum balão no dia 14 de março de 2018? E aí eu quero saber se vocês soltaram, que horas vocês soltaram, e se vocês poderiam mandar o modelo do balão e tirar uma foto do balão murcho e uma foto do balão no ar. E eles mandaram tudo. E aí, essa foto foi tirada às 17 horas e 34 minutos, se não me falha a memória. E o balão ele foi solto às 18 e pouca. Então foi bem depois. Só que o balão é branco. Esse é um tom acinzentado, né? Esse é um tom acinzentado. E o balão que eles soltam lá é branco. Então eu tenho as fotos, tudo. Aí eu peguei todo esse material e questionei o Cefa. Aí eles não me responderam mais. Né? Porque com certeza eles têm essas informações disponíveis, tudo. Só que aí não respondeu mais. Só falou, é balão e ponto. Encobrimento. Eu quero perguntar sobre a questão do ET de Varginha, né? Ficou famoso, eu já fui lá em Varginha. Você já foi lá? Eu fui lá, mas aí converso com algumas pessoas que não são estudiosas, falam, não, isso aí nunca existiu, isso é conversa. E aí há quem diga que existiu, e o senhor, como estudioso do assunto, vai poder explicar um pouquinho melhor sobre isso. Saiu até um episódio, uma série agora, né? Do James Fox, né? Isso? Jamie Foxx. Jamie Foxx, né? James Foxx. Falo James porque é no português, né? Uhum. Inclusive, se vocês quiserem ver, ó, Varginha é um dos municípios, né, mineiros que está mais articulado na questão do futurismo, né? Porque depois que teve o caso lá em 96, o caso Varginha, para vocês terem uma ideia, é uma espécie de um arquivo X brasileiro, mas com todos os ingredientes reais. Né? Então aconteceu acobertamento, morte de pessoas, morte de animais, foram acobertados... Morte de um policial militar. Isso, do Marco Elixerese. E o caso Varginha, então, ele acabou ganhando a mídia nacional e internacional também. Houve um envolvimento americano. Hoje a gente tem, por exemplo, depoimentos do Marcos Feres, que é um ex-controlador de voo, que disse que no dia 20 entrou no escopo do radar aqui no Brasil um C-17, que é uma aeronave da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, e aí ele falou, pronto, é guerra, né? Porque não tinha autorização, não tinha Voem, e aí ele falou, pô, vou ligar para o meu chefe. Ele estava na operação, só que antes de ele ligar para o chefe, aconteceu algo inusitado. O chefe dele, que nunca vinha na operação, entra de repente na operação e fala assim, ó, Félix, está entrando um C-17 aí e tal, está indo lá para Viracopos, lá para Campinas, e lá já tem 2 helicópteros esperando da Força Aérea que vai levar os americanos para Varginha. Beleza? Mas depois a gente vai atrás da autorização, tal, fica tranquilo e... Ficou por isso mesmo. Pano preto. Né? Pano preto em cima, com certeza, e acobertaram. Então, assim, o envolvimento americano, hoje a gente tem bem forte militares da ESA, né, que comentaram dessa presença americana na Unicamp, em Campinas, para onde foram levadas as criaturas também que foram capturadas. Foram capturadas criaturas? 5 de fato, criaturas. Então. Hoje eu posso afirmar com certeza absoluta 5. Mas a gente acredita que sejam mais. O senhor chegou a ter contado? Olha, a primeira criatura ela foi capturada pelo Corpo de Bombeiros de manhã, 2 criaturas à tarde pela ESA, pela Escola de Sargento das Armas, em Três Corações. Foi feita uma operação pente fino, inclusive umas eles atingiram de FAL, né? Fuzil automático leve. Então, uma criatura viva, uma morta. Foram vistas, inclusive, eles levando os sacos de campanha nas costas, um se mexendo e o outro inerte, né? Que era essa criatura morta. Isso à tarde.
Aí, à tarde, as meninas viram no terreno muro. baldio, lá no muro. Que foi o que Jardim realmente Andere. vazou na imprensa Isso. na época, né? Ali Aquele eles não foi conseguiram... o estopim da bomba, né? Ali que se conheceu o caso Varginha. Me relembra o ano? 1996, janeiro. Janeiro de 96. Foi 19 para 20, foi abalroada, foi atingida pelos americanos uma das naves que já vinha aparecendo desde o dia 13 de janeiro, ali na região. Então, o sul de Minas estava sendo sobrevoado. E voltando lá para as criaturas, a quarta criatura foi capturada próximo ali ao terreno baldio, que foi o que as meninas viram, e uma noite pelo Marco Elixerese, que era o PM da Polícia Militar Mineira. Ele era um P2 da inteligência, o Marco Elixerese, e ele sofreu um arranhão embaixo do braço. Depois ele veio a contrair ali algum tipo de infecção e faleceu. Um jovem de 23 anos, né, e faleceu. Então, assim, o acobertamento foi muito forte na época. Foi criado o grupo dos 7 investigadores, depois foi agregando outros, né? Mas esses 7, eles sofreram ameaças, telefone grampeado, né? Então, o negócio foi bem, bem complicado naquela época. Que é o modus operandi, né? Até eu acredito que hoje, né? Essa parte de ameaça... Hoje não é mais. Tá? Não... Tanto é que tem muita coisa que eu falo, né? E que eu sei que tem militar lá dentro que torce para que a gente fale. E outros não gostam muito. Então, assim, tem algumas divergências no meio militar, mas alguns gostam. Só que como os normativos militares não permitem que seja falado, porque esse assunto, ele às vezes... O Varginha, por exemplo, foi classificado como ultra secreto, que é o mais alto grau de sigilo, né? Tanto é que era para liberar o ultra secreto com 25 anos. Seria em 2020 e 2016? Isso. Com 25 anos. 25 anos, então 2021. 2021. Só que aí o que aconteceu? O Exército se antecipou, pegou lá uma prerrogativa que tem da lei e falou, olha, isso aqui é um assunto mais científico, que está em análise ainda, então queremos manter o sigilo pela mesma quantidade de anos. Aí postergou para 2046. 2046. Pergunta para você, Edson. 50 anos agora. 50 anos, caramba. Então, assim, Varginha, até que se alguém quiser saber mais, eu escrevi recentemente esse livro aqui, que é o ETs de Varginha Montando Quebra-Cabeça. São 402 páginas, tem mais de 250 ilustrações de época aqui, com todas as informações. Isso aqui é o volume 1. Eu estou trabalhando no volume 2, que vai ter mais ou menos a mesma quantidade de páginas, o mesmo tanto. E aqui, a partir da página 300... Deixa eu ver aqui. 298, eu falo sobre a inauguração do Memorial do ET, que já foi uma parte do ufuturismo lá na cidade, e falo do ufuturismo empreendido lá, inclusive citando aqui os pontos turísticos, né? Tem, por exemplo, estátuas, né? Tem ponto de ônibus em formato de disco, tem caixa d'água em formato de disco, e recentemente a prefeitura ela adquiriu o terreno onde as meninas viram, que está intacto até hoje. Inclusive eu tive, né, em 96 e tive agora recentemente lá, tá igual. Parece que... Tombaram o patrimônio. A única coisa que não mudou no Jardim Andere, porque Jardim Andere cresceu, né? Tá tudo povoado lá, e na época era um bairro em construção. E assim, com relação ao futurismo, a gente teve com a secretária de turismo, que é a Rosana Aparecida Carvalho, em Peruíbe, estava tendo um evento ufológico lá, bem interessante, e a prefeitura fez uma sessão especial de ufuturismo. Esse evento que a gente participou lá em conjunto foi na cidade de Peruíbe, porque também é uma cidade já voltada, que já está pensando em fazer o futurismo, legal. E eles chamaram a secretária de Varginha, de turismo, né, lá de Varginha, para poder apresentar o que eles estavam fazendo lá, para ver se eles copiam alguma coisa, né, se tem alguma prática de excelência lá que de repente pode ser replicada no município de Peruíbe, né? E foi bem legal, eu participei também, estou aqui ó, na mesa, lá na Câmara Municipal. Isso aqui foi histórico.
aconteceu o ano passado. E então, assim, o futurismo ele está começando a ser fomentado em Peruíbe, né? Varginha já está um negócio mais forte. Teve o Memorial do ET, que foi construído lá. E tem uma outra cidade, que é a cidade de Colares, por conta da Operação Prato, a gente percebe que lá na cidade ela é repleta de ETzinhos, né, que eles fizeram, um negócio mais lúdico e tal. Em Varginha também é bem lúdico o ET que eles fizeram lá, mesmo porque as características do ET de Varginha, elas assustam um pouco, né? Porque é aquela criatura marrom, de olho vermelho e tal. Então é um negócio feio. E aí eles acabaram fazendo um negócio mais lúdico, porque o memorial ele tem... dentro da sua estrutura física ali, um planetário. Então, vai escolas lá, vai alunos e conhece a história, né? A memória da história que aconteceu lá. Então, nós temos Varginha, Peruíbe, Colares. Três principais, você diria assim, três principais lugares que estão hoje fomentando o futurismo do Brasil. Isso. E se você fosse agora, para quem nos está assistindo, Edson, né? Nosso tempo está voando. Tá. Eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Europa, ou eu vou para a Ásia. Que lugares que você recomendaria que você fala? Você vai ter um ufoturismo, eles vão explicar o que aconteceu. Que dica que você dá? Vai para os Estados Unidos, vai para Roswell, vai para Inglaterra, entendeu? Porque, assim, os americanos e os ingleses, eles dão mais atenção para esse tipo de coisa. Então, quando acontece um caso emblemático, que nem o caso Roswell, por exemplo... a gente vai ter o que ali? Pessoas pensando, fazendo museu. Tem um museu... Eu acho que eu até peguei uma foto. Tem um museu de Roswell, por exemplo, que é o museu. Legal. E ele tem uma série de artefatos lá dentro que contam a história do que teria acontecido em 1947, né? Que foi um dos casos aí que fomentou praticamente... Pioneirismo, né, da ufologia. A ufologia mundial, né? Embora o caso principal americano foi o do Kenneth Arnold, em Washington, em Cascade, onde ele viu 9 objetos em forma de meia-lua, né, sobrevoando, fazendo aquele movimento de... Como você joga um pires no lago, ele dá aquela quicada, né, com aquele movimento. Então, esse foi o caso que ficou marcado a era moderna dos discos voadores, a partir de 47. Então, Estados Unidos, a gente tem Roswell, nessa região mesmo, lá de Nevada, né? Aí é Novo México, mais perto lá tem Nevada, aí você tem a Área 51, que é muito visitada. Até teve uma vez um evento no Facebook que marcaram de invadir a Área 51 recentemente. Isso. Não ia dar bom, né, Edson? Não, lógico que não ia, mas aquilo foi uma brincadeira, né? Que começou a ficar sério? Não, ficou sério porque algumas pessoas foram para lá. E aí os Estados Unidos acabou criando a Área 52 e a 53, que são interligadas. E eu acredito que se tinha alguma coisa de ET lá na Área 51... Já foi para 52 e para 53, não está mais ali. Ali é área de proteção nacional. Ali, né? Porque assim, lá além de ir esse fenômeno ufológico, né, no caso naves recuperadas, né, que eles atualmente estão falando que são ultramateriais, metamateriais, né, que eles fazem engenharia reversa e tudo mais, corpos não humanos, né, que eles usam essa palavra lá, eles não falam ET, né, o tripulante do OVNI. Também esses seres biológicos desconhecidos estavam indo para a Área 51. Tanto é que a gente tem assim, evidências fortes de que a criatura de Varginha foi para lá. Quando o David Grush, que era um agente da inteligência norte-americana, fez uma denúncia pública no Congresso Nacional Norte-Americano, isso o ano passado, ele denunciou, né, que os Estados Unidos tinha naves, pedaços de nave e corpos não humanos. E a gente ficou sabendo que a criatura de Varginha foi para a Área 51, foi para Groom Lake. E isso com base em quê? Base em depoimentos de pessoas que trabalham na Área 51, um piloto norte-americano que transportou a criatura, e recentemente eu consegui uma carta do Bill Clinton, datada do dia 30 de janeiro de 96, onde ele pedia para o líder do Congresso que ele queria saber, porque ele é o presidente norte-americano, Bill Clinton, eu quero saber o que chegou num avião da USAF
que pousou lá em Groom Lake e veio da América, que veio do Brasil. E tal. Então, ele fez esse pedido formal, essa carta existe, tá até inclusive no meu livro, eu reproduzi ela. E o que acontece? Não está explícito ali que é o caso Varginha e tal, mas dia 30 de janeiro de 96 só podia ser alguma coisa relacionado a esse fato. Só que ele não teve acesso a isso. Porque o presidente norte-americano ele só tem acesso a um certo nível. E o nível que fala de UFO, de OVNI, ele é um nível um pouco mais além. É que ele é um personagem transitório dentro, né? Ele fica ali 4 ou 8 anos, entra o próximo. Então são informações talvez sensíveis, né? Demais para dar para um cargo que ele é eletivo, né? Seria essa a explicação, né? O Dr. Steve Greer, ele fala muito sobre isso, né? Quando ele começou a desenvolver o projeto dele, né? Do desencobrimento, né? Dos documentos americanos, etc. Né? Um outro lugar assim que eu aconselho, por exemplo, indo lá para Nevada, tal, estando nessa região, é ir em Utah, uma cidade também norte-americana, que tem essas pinturas rupestres lá. Utah. E lá em Utah tem esses gigantes com antena, né? Parece antena no capacete, e olho grande, que lembra muito o Grey, né? Que é aquele ser mais comum, né? 80% dos casos mundiais diz respeito a essa criatura, né? Que são os tripulantes dos OVNIs. E isso nos Estados Unidos. Agora, se a gente quiser, por exemplo, ir para o outro lado, você vai até a Austrália, na região de Perth, que é mais para o nordeste lá da Austrália, você vai ter pinturas rupestres também, feitas pelos aborígenes australianos, que retratam a Vondina. O que é a Vondina? É a deusa da Via Láctea. Então, eles tinham ali uma cultura, o povo aborígene da Austrália, e se a gente vê a Vondina aí, ela lembra muito também o Grey, né? Sim. Com o olho preto, olha lá, o olho preto. Então, assim, existem certas regiões, né, certos países que eu aconselho para quem quer ir atrás de ufologia, esse tipo de coisa, vai para lá, porque com certeza vai trazer algum souvenir, vai trazer alguma coisa, vai trazer algumas experiências interessantes. No Japão também tem muito museu, naquela cidade que teve o problema lá nuclear, Fukushima, tem um museu que eles criaram lá de ufologia. Tem mais de 13.000 peças lá. Foram vistos alguns OVNIs pré-tsunami, né? Isso. E tem filmagens lá, tem uma série de coisas que eles juntaram nesse museu. Então, eu aconselho também. Mas para quem for para o Japão. Legal. É que eu vou, né? Eu já fui 3 vezes para o Japão. Eu estive minha filha mora lá, entendeu? Eu tenho 3 netos lá no Japão. Então, de vez em quando a gente vai lá, faz a pesquisa ufológica e de assombração também, né? Porque tem muito caso de fantasma, tem abduções lá, então é bem interessante. E o japonês, ele é muito crédulo nessa temática. Na Rússia também tem muita coisa, só que é mais acobertado. Na China também. A partir da década de 50, os chineses começaram a pesquisar e era um pouco mais aberto. Aí foi até mais ou menos 1981. Depois? Quando o Shibu, que era um ufólogo chinês, escreveu um livro, A China e os Discos Voadores e os Extraterrestres. E aí, a partir daí, fechou, e aí não se sabe. Agora, você sabe por que fechou? Nesses países, principalmente Rússia, China. Por quê? Por conta da concorrência com os Estados Unidos. Então, tá uma guerra fria, eles correndo para quem consegue pegar o disco voador, extraterrestre, a tecnologia, e através da engenharia reversa, transformar isso numa tecnologia que vai colocar qualquer um desses 3 países na vanguarda, ou seja, numa posição de destaque em relação aos seus concorrentes. Olha, Edson. Deixa eu fazer uma pergunta antes de você finalizar o episódio, por causa do tempo que está esgotando. Não sei se o Rafael tem alguma curiosidade que quer fazer fora do script. Caramba, cara, eu precisava de 3 vezes esse tempo aqui, Edson. Mas nós vamos ter mais encontros. Eu queria só perguntar o seguinte: está aparecendo mais fenômenos extraterrestres por conta que tem mais gente filmando, mais câmera fotográfica, ou não? Ou sempre apareceu, só que antigamente ninguém conseguia fotografar? Olha, depois que teve o isolamento social, a gente percebeu um aumento
quantitativo dessas aparições. E, logicamente, a tecnologia ela auxilia na captação dessas imagens, celulares e tal, embora o pessoal deixa tudo no automático e não é tão bom. Mas a gente percebe, por exemplo, tanto no Brasil como no mundo, um aumento dessas aparições. Tanto é que está tendo também um movimento norte-americano, né, nessas denúncias, no Congresso e tudo mais, que é uma forma de você trazer esse assunto à mesa, e a gente vê que a imprensa, de uma forma, não sei se isso é proposital ou não, mas a imprensa, de uma forma geral, mundial, está tratando o assunto de forma mais responsável e correta, de forma a orientar o público, porque alguma coisa está para acontecer. E sem tratar como uma pura e mera piada, né? Que é o que normalmente era tratado antigamente, né? Como se... Exatamente. Luxor, né? Esse aí é Abu Simbel. Abu Simbel. No Egito. E ali no México. Caramba, 21 países visitados. Então, e com certeza você deve ter relato em mais, né? Tem muita coisa. Vai viajar bastante ainda para visitar ainda. Pretendo. O Edson, a gente tá com o nosso tempo estourado, como eu havia brifado você, eu sabia que... Olha, eu trouxe para vocês aqui a Nossa, revista muito OVNI obrigado. Pesquisa, de presente aí para vocês. Muito obrigado, Para Edson. conhecer o trabalho, né, da gente. Eu sou coeditor da revista OVNI Pesquisa também. E essa revista é a única revista brasileira, né, impressa na atualidade e que traz de forma científica o assunto OVNI. Então, quem quiser, né, conhecer um pouquinho mais desse trabalho, é só entrar lá, www.ovnipesquisa.com.br, e eu tenho um canal também no YouTube, onde a gente tem mais de 900 vídeos lá, com bastante conteúdo ufológico, né? Durante esses 40 anos aí, a gente foi gerando, né, um conteúdo e estamos colocando lá. E tem muita coisa nova também que a gente está descortinando aí. Eu acredito que até 2030 a gente tenha a revelação por algum órgão oficial, a NASA ou algum país, de que vida extraterrestre exista. De fato, isso vai acontecer porque é só analisar o contexto, né, do que está acontecendo. A robustez das coisas. As pessoas estão recebendo as informações e isso, com certeza, vai explodir a qualquer momento. Eu tenho certeza que, se os americanos perceberem que os chineses ou que os russos vão dar a notícia primeiro, eles entram, né, atropelando e já dão a notícia, como aconteceu na exploração espacial, né? Que aí os americanos, não sei se pousaram na Lua ou não, mas isso é um outro assunto, né? Para debate. E assim, tem algumas agências espaciais que estão querendo fazer turismo na Lua e turismo em Marte, né? Então, o Robert Bigelow, o próprio Elon Musk, né? Ele tem umas ideias meio malucas aí, mas eu acredito que isso aí futuramente vai acontecer. E aí, estando lá, a possibilidade de ver, de repente, um OVNI vai ser bem grande também. Bem grande, né? Porque se a gente já vê aqui, né, na Terra, imagina você saindo em algum desses astros aí. Interessante. Edson, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela literatura que você nos forneceu. Vai estar o link aqui do teu canal, todos os destinos ufológicos, o link do teu livro. Quem quiser o livro, eu tenho uma loja, www.lojadoedsonboaventura.com.br. Né? Então é só entrar lá, tem livros, tem camiseta, tem um monte de coisa bacana. Lojadoedsonboaventura.com.br. Né? Não tem como errar. Edson, obrigado pela sua participação. Esse vai ser o primeiro encontro aí de muitos. A gente vai explorar muito isso daí e você virá com informações novas, tá? Muito obrigado. Obrigado, Eriksen, aqui por estar fazendo parte aqui dos nossos outros. Ao nosso amigo também, Rafael Carvalho. E esse foi mais um episódio do Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Reitero, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Até a próxima.